Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Na edição de hoje, conversamos com o presidente da Comissão Especial de Revisão Legislativa. O grupo esteve reunido por 90 dias para analisar, então, as legislações municipais. O vereador Felipe Camozzato está comigo aqui, então. Vereador, como foi, se reunir durante 3 meses e analisar aí mais de 12 mil legislações que estão em vigor na nossa cidade? Bom, trabalho bastante extenso, né? A gente tem aí mais de 12.800 leis no município de Porto Alegre. A gente fez um pente fino de toda essa legislação, né? Colocamos isso em planilha para poder separar temas-chave e conseguir dividir o trabalho dentre os vereadores integrantes da comissão especial para que cada um adentrasse num tema específico e pudesse fazer aí um aprofundamento de que leis poderiam ser consolidadas, revogadas ou atualizadas. Esse trabalho teve essa duração aí dos 60 dias e foi prorrogado por mais 30, tanto pela dimensão do trabalho, obviamente nesse tempo curto não é possível a gente fazer um trabalho muito minucioso de toda essa legislação, mas a gente conseguiu ter resultados bem interessantes em alguns dos temas que nós escolhemos, como por exemplo a questão de isenções de transporte coletivo, as legislações referentes à utilidade pública, legislações também que dizem respeito a conteúdo regulatório, mais voltado aí para empresas no município de Porto Alegre. Então foi muito bacana ver não só o empenho dos vereadores, como também das equipes dos vereadores que conseguiram fazer um trabalho bem interessante, muito embora o tempo fosse reduzido, né? O que mais se teve de curioso, no estudo dessas legislações? Bom, eu acho que assim, muitas vezes nos perguntam sobre leis esdrúxulas, né? Acho que esse é um ponto muito mais midiático do que propriamente útil para o cidadão, né? A gente obviamente tem leis que chamam muita atenção, né, pelo seu conteúdo. Uma delas era uma lei que proibia o desmanche ilegal de veículos no município de Porto Alegre, um negócio que não faz muito sentido, se já é ilegal o desmanche, né? Mas, em todo caso, acho que de curioso, para mim, me saltou bastante aos olhos quando a gente foi ver a legislação referente a entidades de utilidade pública. Nós temos 788 no município e dessas, boa parte delas não estavam em dia com sua documentação, com seus cadastros. Então, eles podem receber, através de doações de terceiros, uma isenção tributária, né? Consegue abater tributos, mas ao mesmo tempo tu não sabe se ela está ativa ou inativa, se ela está entregando seus documentos conforme a legislação exige. E a gente acabou fazendo um trabalho de auditoria, então, e recomendando ao Executivo Municipal que fizesse o recadastramento e atualização disso para que a gente pudesse ter todas essas entidades de utilidade pública de fato em dia, né? Então esse foi um negócio que nos chamou bastante atenção, por exemplo. Vereador, com relação à compilação de leis, muitas legislações aqui na cidade também tratam do mesmo assunto e propõem temas diferentes, né? Como foi trabalhar isso? Esse foi um exemplo das leis de isenção para o transporte coletivo. Então a gente tinha legislações que dizem respeito à meia passagem, a idades e tudo mais, datadas aí desde a década de 80 e 90, e eram 27 diferentes legislações que nós acabamos vendo que poderiam estar unificadas em uma só lei e atualizadas também. Tem muitas ali que dizem respeito a tecnologias que nós nem utilizamos mais e que estavam ainda na lei. Então poderia ter força legal e poderia ter inclusive alguma intenção de fazer cumprir. Então a gente fez um saneamento, entre aspas, dessas legislações e compilamos todas elas em uma só e propusemos agora para que seja votada uma nova legislação que englobe todas essas leis. Então a gente não está modificando regra nenhuma, a gente só está fazendo uma racionalização daquilo que já existe. E de que maneira trabalhar aqui no Legislativo, para que evite se propor leis inócuas para o município? Um dos encaminhamentos que foi muito relevante, tanto o vereador Pablo, que foi nosso relator, quanto o vereador Bosco, o vereador Rafão Oliveira, que foi nosso vice-presidente, depois foi para a secretaria e acabou dando lugar a Luciano Marco Antônio, o vereador Vambert, o vereador Ricardo Gomes, o vereador Hamilton, todos que tiveram uma participação bem ativa, ficou muito claro assim, para a comissão especial que é muito importante o trabalho das comissões. Porque antes de chegar no plenário e fazer uma votação, é preciso que as comissões tenham seus pareceres bem feitos, que seja um parecer com uma análise levada em consideração na hora do momento da votação no plenário. Então, quando a CCJ, por exemplo, dá um parecer de inconstitucionalidade, que isso seja respeitado e levado em conta na hora de votar os projetos, porque muitas vezes nós, vereadores, votamos projetos aqui, aprovamos um projeto que depois se percebe que tem algum vício de origem, vício de iniciativa, tem alguma inconstitucionalidade ou mesmo falta aplicabilidade. Então, é preciso que esses projetos tenham sua devida análise na comissão e respeitada aquele parecer da comissão, especialmente as duas primeiras comissões, que é a CCJ e a Comissão de Finanças e Orçamento, que fazem aí aquela análise mais técnica, de
pô, isso aqui realmente é uma coisa que pode ser proposta por um vereador, isso tem, né, tem arcabouço constitucional para que ela seja de fato aprovada e possa entrar em vigor. E por outro lado, existe aderência à lei de responsabilidade fiscal, existe aderência à realidade financeira do município, essa legislação, porque se não existe nenhum nem outro, não tem por que a gente estar votando no plenário. A gente vai estar criando um problema, vai estar tendo custo de processo legislativo, vai estar tendo custo de plenário, tempo de todo mundo aqui, depois ainda corre o risco de ter custo do próprio judiciário de estar interpelando para aquela legislação, né, não entrar em vigor como não deveria nem ter sido aprovada. Algumas propostas já passaram pelo plenário, já foram revogadas aqui, né, durante a sessão plenária. Algumas outras propostas ainda tramitam na Câmara de Vereadores. Qual que é a realidade desse trabalho todo? Sim, as que foram revogadas em plenário, na verdade, nem vieram da Comissão Especial de Revisão Legislativa, né? A própria Comissão Especial de Revisão Legislativa, ela surgiu como um produto da Frente Parlamentar de Empreendedorismo e Desburocratização e de Revisão Legislativa, que notou que era muito trabalho para que uma frente parlamentar conduzisse. Então a gente instituiu a Comissão Especial como uma forma de ter um viés mais institucional, multipartidário, de análise dessa legislação toda. Então essas legislações que foram revogadas dizem respeito às frentes parlamentares anteriormente. Então, são de 2017 os projetos, 2018, e que agora foram votados e aprovados. Na Comissão Especial nós encaminhamos aí sim, são mais de 40 revogações, são mais de 800 leis que estão sofrendo alteração por consolidação ou atualização também. Então é bastante coisa e que virá a plenário na forma de projetos independentes para serem apreciados por todos os vereadores e aí poderem dar, né, suas contribuições, analisar o mérito, enfim, fazerem suas emendas. O senhor colocou aí muito trabalho, né? A comissão teve um prazo de 90 dias e um dos encaminhamentos, então, foi a sugestão de um grupo de trabalho permanente para analisar essa legislação municipal. Como que deve funcionar isso, vereador? Nós encaminhamos um ofício para a mesa diretora, né, endereçado à presidente Mônica, recomendando, né, que a gente tivesse um trabalho permanente, não por meio de comissões especiais, de revisão legislativa. Pelo motivo simples de que não é possível, num trabalho de comissão especial, a gente conseguir fazer esse pente fino em toda a legislação e também é preciso que exista uma instância no legislativo de permanente análise de atualização daquelas leis que nós temos vigendo, de se ela cabe consolidação contra as legislações, para que fique mais fácil do cidadão encontrar onde estão as leis que versam sobre um determinado assunto e não estarem perdidas em, né, diversos artigos diferentes e páginas diferentes de legislação, facilita a compilação do próprio legislativo e do executivo sobre onde encontrar as legislações, como seguir, como orientar. Então, o trabalho de um grupo de trabalho permanente, seja através de uma nova comissão permanente, seja através de um grupo de trabalho de servidores ou, enfim, algum tipo de... a instância, né, a ferramenta pela qual isso pode ser conduzido, aí cabe mais a deliberação da própria mesa diretora, como entender que é melhor de proceder. Mas ficou a indicação, né, através de ofício para a mesa diretora e para a presidente Mônica, que a gente tenha uma solução desse tipo. Tá certo. Obrigada, então, pela sua presença aqui no Jornal da Câmara, vereador. Imagina, obrigado pela atenção. À disposição. Eu agradeço também a sua companhia aí de casa e o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição.